Oiê, aqui é a Jana, esse é o 18º vídeo do MLM 2018 e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a minha leitura desse dia, que foi Contos Novos do Mário de Andrade. Então, vamos começar. Antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa sobre o livro, eu preciso salientar que esse vídeo não é uma resenha sobre o livro. Eu vou fazer um brevíssimo comentário sobre o que eu li. E se você chegou nesse vídeo procurando uma resenha completinha, eu vou deixar o link de mais uma resenha, vou deixar o link de uma super aula que eu encontrei, que é do professor Wellington Andrade, da Faculdade Casper Libero, que ele fez uma aula mesmo, uma apresentação incrível, com muitos detalhes sobre esse livro. Vale muito a pena conferir, se é isso que você está procurando. Agora, se você está aqui por causa do MLM 2018, você já sabe que isso é só um comentário bem breve, muito breve mesmo, de leitura. Falo isso e ressalto logo no início do vídeo, porque esse livro ele é muito complexo para ser resumido assim em poucas palavras, e eu digo isso nos melhores dos sentidos, porque é um livro excelente, excelente mesmo. Mas eu acredito que por ter lido assim em um espaço de tempo curto e tendo lido assim um conto atrás do outro, eu acho que a leitura foi um pouco prejudicada, porque ele é um livro denso, assim. Eu acredito que seja um livro que requer mais tempo para se passar em cada conto, que requer uma reflexão maior. Então, para fazer uma resenha desse livro, eu, particularmente, preciso lê-lo pelo menos mais uma vez, porque apesar de eu já ter tido uma ideia geral nessa primeira leitura e ver que o livro é muito bom, o que ficou foi essa característica dele ser extremamente denso e terem muitos subtemas, sabe? Não é simplesmente aquela coisa que você tá lendo na superfície. Tem muito mais coisa a ser explorada no livro. E é isso, né? Mas falando brevemente sobre esse livro, primeiro ele tem 144 páginas, isso mesmo. Ele faz parte dessa edição do Estadão, que tem muitos títulos bacanas, muitos mesmos. E, antes de mais nada, é preciso dizer também que esse livro foi um livro publicado póstumamente. O Mário de Andrade não tinha, assim, chegado a finalizá-lo completamente para ele ser publicado, mas ele estava praticamente pronto. Tem até, nessa edição, tem até algumas anotações do autor falando sobre isso, um esquema que ele utilizava de contos finalizados, outros contos que não estão tão finalizados. É bem interessante. E no final também tem uma parte que se chama Help, Estadão Help, espero que esteja dando para ver, que fala que é bem interessante porque dá um apanhado geral na história, na contextualização, na vida do autor, pontos que tem que se considerar após a leitura do mesmo ou durante a leitura do mesmo. É muito interessante mesmo. E outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o livro é que o Contos Novos é o título que foi propagado, né, no final, mas inicialmente o autor tinha como intenção chamar esses contos de contos piores. E desse título Contos Piores dá para você entender muito o sentido do texto e o sentido dos contos que você vai encontrar. Por que contos piores? Ele tinha escolhido esse título no sentido de sarcasmo, no sentido de que os contos abordados nesse livro, eles têm esse lado que não é muito comum na sociedade. Imagina nos anos 30, 40, que foi a época que esse livro foi escrito, não era comum, até hoje em dia não é comum, imagina naquela época, né? Tem conto sobre amor de infância, tem conto sobre homossexualidade e vários outros contos muito, muito interessantes. Dá para perceber uma característica extremamente pessoal do autor ao falar desses contos. Então, é um livro interessantíssimo e vale muito a leitura e a releitura. E na leitura eu recomendo uma absorção maior, sabe? Assim, um cuidado maior ao ler o texto, porque apesar do livro fazer parte do modernismo, é um livro denso, assim, ele não é tão fluido, ele precisa que você
pense ao ler, sabe? Não é aquele tipo de texto que você vai passando os olhos e você pode meio que dar uma viajadinha, prestando atenção, mas meio que dar uma viajadinha, não. Esses contos, eles requerem atenção, eles exigem a atenção, eu diria, mas são extremamente interessantes. E essa foi minha leitura do 18º dia do MLM 2018. E é isso. Nossa, como eu falei. Até o próximo vídeo. Tchau!